Bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o podcast Comande Sua Vida, em que ao longo dessa semana eu estou entrevistando mulheres que saíram de situações de angústia e alcançaram o brilho pessoal. E se você quer saber mais sobre isso ou perdeu algum episódio, entra lá no meu YouTube ou aqui pelo Insta mesmo e participe comigo. Amanhã, às 19 horas, vai ter mais uma entrevista e aí a gente encerra essa semana com a entrevista de amanhã às 19 horas com a Nayara, ok? A convidada de hoje é a Bruna, vou esperar ela enviar o convite aqui agora pra gente iniciar a entrevista. Pode enviar para mim o convite, Bruna, aqui. Tem uma câmerazinha, um mais, você pode solicitar a tua participação. Opa! Bom dia! Bom dia, Muito bom ter você aqui também, minha querida. Fala lá, o seu nome e de onde você fala. só um pouquinho, deixa eu só colocar um negócio. Ok. Pronto. Eu me chamo Bruna, tenho 24 anos e falo do Vila Nova. Muito bom, Bruna. E seria correto eu afirmar que você saiu de uma vida de angústia para alcançar o seu brilho pessoal? Sim, Ótimo, muito bom. E conta assim pra gente, como é que você me conheceu? eu fiz algumas anotações aqui para não me perder, tá? Então, eu conheci a Vanessa através do Google. Minha mãe pesquisou para mim, porque eu procrastinava muito isso na época. Eu sabia que eu precisava de uma psicóloga, né? Sabia que eu precisava de algo a mais. E, nossa, todos os meus amigos estão assistindo. Tudo Mas bem tá para bom. você? Eu não sabia, eu pensei que ia ser os teus seguidores. Tudo bem, né? O que é me conhecer um pouquinho mais, tá ótimo. É a primeira vez que você faz uma live, Bruna? É a primeira vez, aham. Tudo bem, fica à vontade e fala o que Eu você tinha achar que pode falar. vontade, mas tá bom. E daí a minha mãe acabou achando essa psicóloga, tava 5 estrelas no Google, e ela falou: Olha, Bruna, 5 estrelas, eu acho que é boa. Aí eu comecei a ir, né? O primeiro contato nosso foi pelo Meet. Você perguntou se eu realmente queria fazer terapia ou se eu fui empurrada, né? Porque se eu fui empurrada, não ia resolver, né? Eu tinha que querer, né? Sim. Então deu certo, eu falei que eu queria. E como que você avalia, assim, Bruna, que estava a sua vida lá quando você iniciou o teu processo no início? Como que você avalia? Então, já na nossa primeira. Deixa eu desligar o ventilador aqui, que eu acho que ele vai fazer muito barulho. Melhorou, né? Não, eu não notei barulho, na verdade. Ah, tá. Já na nossa primeira sessão, eu fui presencialmente, daí, né? Depois do nosso contato pelo Meet. Você atendia aqui no Vila Nova, ainda no consultório. E você me notou bem ansiosa, né? Bem ansiosa, e isso me surpreendeu muito, porque eu não tinha falado nada para ti, foi apenas, acho, ainda, né? Foi apenas a minha linguagem corporal, eu acho que fez você notar isso, né?
E já nos dois, na primeira, na segunda sessão, eu lembro também que eu mostrei alguns áudios para ti de alguns conflitos que eu passava na época, né? E eu estava em situação de resolver, né? E você falou assim que eu estava muito ansiosa nos áudios, muito insegura, que me ajudou a alinhar isso comigo, né? A forma que eu deveria me portar quando enviasse um áudio, pois meus áudios eram com falas de ansiedade e insegurança. Ah, entendi. Então, naquele momento, quando você iniciou o teu processo, você via a ansiedade em você ou você não via e isso foi revelado? Eu não via, Nem a tua não via isso. insegurança também. Não, mas eu sabia que tinha algo errado, né? Eu sabia que eu tinha que melhorar muita coisa, só que eu nunca me via assim como uma pessoa ansiosa, uma pessoa insegura, né? Então, quando você decidiu fazer o teu processo, foi mais por influência da tua mãe, não que você realmente percebia exatamente os comportamentos que talvez até eram maléficos para o teu desenvolvimento? Você não tinha isso claro, então? Não, eu tinha isso claro, só que assim eu não dava nome para essas coisas, né? Eu não dava nome. Eu assim, eu sabia que eu tinha que melhorar porque, né, desde o meu término eu assim, eu meio que me desliguei ali naquele período da faculdade, foi um período de 3 meses, e eu queria sair, eu queria, sabe, eu não tinha assim uma disciplina a mais do que eu queria para minha vida. Parece que eu só não queria ficar sozinha e pensar nos meus problemas, né? Eu tentava fugir dos meus problemas. Tinha muita dificuldade de enfrentar a minha companhia, né? Antes do processo Então, terapêutico. ficar sozinha para ti era um problema muito grande na época. Era um problema grande, Muito bom, Bruna. Porque a angústia, às vezes, ela pode se manifestar de formas diferentes. Você está falando uma coisa diferente aqui hoje, que eu acredito que algumas pessoas vão se identificar, que é o fato, às vezes, de não ficar bem com a própria companhia, né? E isso acaba criando uma situação de dependência bem crítica, em que eu tendo a delegar a minha vida para outras pessoas conduzirem, ou às vezes deixar que os valores de outras pessoas sejam assumidos na minha, né, na sua vida sem que você se dê conta. Agora, olhando assim, naquele momento, então, o que daria para perceber que não era normal era o fato de você tá confusa em relação à vida, é isso? Isso. Você ficar. E daí, assim que eu comecei o processo terapêutico, acho que deu umas 2 sessões, 3 mais ou menos, eu, eu caí, eu quebrei meu cotovelo. E isso também ajudou com que hoje, assim, na época já, eu sabia que eu tinha caído e que foi, na verdade, assim, foi um acidente, mas eu entendi é, um propósito por trás daquilo, né? Isso me ajudou realmente a eu ficar em casa novamente e focar em mim, né? Porque na época eu não. Eu tava focando em várias coisas e não parava para me analisar e analisar a minha vida, né? E o que você acredita hoje que causava esse estado de distração? Teve uma entrevista que eu fiz com a Fran, acho que foi na terça-feira, quem não assistiu ainda pode assistir, e ela comentou algo parecido com isso que você está comentando agora, Bruna, que era como se ela, né, tivesse distraída com outras coisas que não fossem ela mesma. Isso também Sim, faz sentido para ti? faz sentido. Entra na questão, acho, de não querer ter um pouco de medo de se analisar, né? Medo do que pode vir se eu olhar para dentro, isso? Uhum. Ok, muito bom. E como que você vê que tá a tua vida hoje, Bruna? Quando você olha assim para aquele momento lá atrás e olha para hoje, o que você observa de diferente na tua vida, efetivamente? Eu posso ler as minhas anotações? Se você prefere assim. Eu iniciei a terapia em novembro de 2020. Minha vida melhorou muito, porém 2 sessões depois, né, sofri o acidente e eu peguei auxílio até maio de 2021. E
Eu entendi com isso que realmente era hora de parar e refletir sobre a vida. Com isso, consegui frear a loucura que estava a vida e olhar mais para mim e para o que eu realmente precisava e queria. É só para deixar claro aqui na live, né? O acidente foi um tombo, eu caí, né? Caí da minha própria altura. E isso não teve nada a ver com, assim, eu tava, não, né? Foi algo que Uma pode acontecer fatalidade. com. Foi uma fatalidade, né? Que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas realmente eu vi o lado bom daquilo e não fiquei me vitimizando, né? E nesse tempo em casa, deixa eu só colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Calma aí. Pelo mouse. Pronto. Nesse tempo em casa, sem poder fazer muita coisa, eu aproveitei para me autoconhecer. Os livros que a Vanessa me recomendava eu lia, os exercícios de respiração eu fazia, entre outras coisas. Com tudo isso, eu fui amadurecendo. Em maio, quando voltei ao trabalho, fiquei o tempo necessário para me demitir com outro emprego à vista, então me demiti em maio e em junho comecei um estágio, né? E ali a minha autoestima foi voltando, pois eu gostava do meu trabalho. E com a ajuda da Vanessa, consegui adquirir disciplina, porque desde criança eu tenho TDAH. Então, com os ensinamentos dela durante as sessões, aprendi a conciliar meu emprego online, faculdade e exercício físico, né? Porém, em março de 2022, eu acabei parando o exercício físico, porque meu emprego e minha faculdade voltaram a ser presencial e era longe da minha casa, né? Uhum. E antes de conhecer a Vanessa, eu me considero que eu tava com, sinceramente, assim, olhando bem para minha vida, né? Até quem tá aqui assistindo, não sei se sabe bem certinho disso, mas eu me considerava assim na época, só que eu só sabendo, né, depois do processo, com depressão e ansiedade, né? E eu emagreci 10 quilos em um mês antes de conhecer a Vanessa, né? E após conhecer ela, cheguei no meu peso normal de novo, mas depois eu engordei 12 quilos. E nesse período, né, que eu parei o exercício, eu comecei a cuidar da minha alimentação. E sempre contando para Vanessa como é que estavam as minhas fases, né? E ela percebia, mesmo sem eu falar, ela dizia: você deu para perceber que você engordou, deu para perceber que você emagreceu. E isso tudo de uma maneira afetuosa, sem me querer, sabe, de profissionalismo mesmo, né? Então, após isso, eu consegui controlar a minha alimentação e eu percebi quando era ansiedade e quando era fome. Eu consegui, e daí, mesmo sem fazer exercício físico, eu consegui voltar ao meu peso normal. E eu tô até hoje no meu peso normal, de novo, né? Ainda bem. Bom, Bruna, que bom. E daí, esse ano eu estou formada, né? Me formei ano passado, em dezembro. A colação será agora em março. A faculdade de licenciatura em Química na Federal era para ser 4 anos, mas eu finalizei em 6 anos. Com a ajuda da Vanessa, tudo andou. No penúltimo ano da faculdade, em 2021, no penúltimo ano da faculdade, em 2021, pois eu finalizei em 2022, né? Eu já tinha um plano de como iria terminar todas as disciplinas até final de 2022. E deu tudo certo. Deus também abençoou, não batendo as grades, e eu fiz a minha parte, mantendo constância e disciplina. Muito bom, Bruna. É verdade isso. E olhando assim, né? Então, você conseguiu direcionar, ser mais clara em relação aos seus objetivos, em relação aos resultados, você também teve bons resultados. Agora sim, você começou na live a comentar com a gente que é, a tua mãe comentou e tal, mas você meio procrastinou isso. Olhando para aquela Bruna lá, que de repente estava vivendo isso, o que você acredita que fazia ela não escolher fazer um processo como esse, de autoconhecimento? É... Deixa eu ver aqui.
Obrigada. Eu anotei, era só para saber mesmo, né, o que eu anotei. Eu tinha medo de uma psicóloga não conseguir solucionar, assim, não dizer assim, de repente, como muitas pessoas assim, né, até por, né, muitos problemas assim, não tem jeito, não tem jeito, sabe? E foi bem diferente, não chegou nem perto disso desde a primeira sessão. A Vanessa, assim, sempre soube o que fazer, sabe? No entanto, que eu vim de um. Eu entrei para resolver os meus problemas no relacionamento anterior, né? E me resolver comigo, né? E a Vanessa disse assim: não, não precisa contar tudo o que aconteceu, vamos focar em ti. Ela falou, vamos focar em você. Ela falou, porque eu queria muito contar, sabe? Contar tudo o que aconteceu. E ela disse: não, vamos, o foco é você, sabe? E ela sempre soube o que fazer, assim. Verdade. Você sempre foi muito corajosa também, Bruno. Muito corajosa. Eu acredito realmente, profundamente, eu sei, né? Para a maioria de vocês que fizeram as entrevistas comigo, amanhã a gente vai encerrar esse episódio de entrevistas por hora. Mas eu sei também, né? A maioria de vocês também nunca fez uma live, tá aqui expondo a vida de vocês com muita amorosidade, contando a jornada de vocês, porque eu realmente também acredito que às vezes pode ter alguém assistindo a gente aqui e criando uma objeção por um medo, exatamente como esse que você falou, que de Sim. repente vai ir lá, vai perder o tempo, ou vai continuar igual, não vai ver resultados. Eu também já ouvi falarem, por exemplo, que tinha medo de perder a própria identidade fazendo um processo como esse. E não é realmente o objetivo. O objetivo dessa jornada é realmente a emancipação emocional, é que vocês olhem com integridade para as ações de vocês se movimentem com integridade na vida, alinhando os pensamentos e sentimentos e as ações. Eu realmente sou muito afortunada de ver essa jornada de todos vocês e tem uma pessoa aqui, eu não vou arriscar falar o nome, mas ela comentou também que pôde ver essa tua jornada, essa tua trajetória e que ela sente muito orgulho também de ver você voltando à vida. Resumindo, foi isso que ela falou. E isso É é minha bem. prima, Quem? é minha prima. Ah, muito bom. E isso é uma coisa muito interessante no processo, que às vezes a pessoa, né, e é uma coisa que eu falo, até recomendo para vocês observarem. O entorno percebe, observa e comenta isso. Às vezes a própria pessoa que está fazendo o processo comigo, ela ainda não se deu conta, mas ela já começa a receber essas informações. E isso também ajuda a pessoa a ter segurança sobre o movimento dela. Logicamente que às vezes sim, algumas pessoas vão se aproximar, outras vão se afastar, mas realmente é muito bonito ver uma pessoa se colocar diante da vida de uma forma assertiva, segura e se sentindo livre. Eu acho isso lindo demais. Agora, então, você já falou quais foram as suas maiores objeções, né? Agora, olhando especificamente para a tua jornada, o que você vê, o que você avalia que foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao longo dessa jornada e que de repente às vezes pensava, eu não vou mais fazer isso, eu vou desistir. Quais foram essas dificuldades, Bruna? Eu acho que a minha maior dificuldade foi que para conseguir, né, tudo isso que eu falei, disciplina, constância, principalmente assim, trabalho, faculdade, ou então um período que eu fiquei ali de 3 meses só terminando a minha faculdade, né? Eu tive bastante disciplina, eu tive bastante foco e eu às vezes me comparava um pouquinho com outros jovens, né? Isso foi difícil para mim, porque eu via a maioria assim saindo sexta-feira, sábado, às vezes dia de semana e eu lá na faculdade estudando, correndo atrás dos meus sonhos, né? Mas eu não me arrependo e eu vejo que cada pessoa tem a sua fase, né? Cada pessoa tem o seu. E se eu caísse na comparação, eu ia seguir um fluxo que não era meu. Esse ano eu estaria frustrada e não. Então foi uma fase difícil.
Mas foi um processo, né? Foi um processo Muito. que eu precisava passar. Sim. E às vezes, muitas vezes, um pouco assim, eu digo não sem o apoio da minha família, não sem o apoio da Vanessa, mas aqui em casa, estudando, muitas vezes foi eu comigo mesma, sozinha, né? Me motivando e não desistindo, sabendo que era uma fase. Então, E esse ano desculpa. melhorou. Esse ano eu tenho tempo, né? Assim, eu vou continuar estudando. A Vanessa sabe que eu tenho vários projetos, mas eu, eu tenho tempo já por ter terminado a minha faculdade, né? Sim. E isso que você falou, Bruno, é o que eu chamo do terceiro pilar de maturidade emocional, realmente, de uma mulher madura. Quando ela tá nesse terceiro pilar, ela já não se compara mais e ela também se conecta com valores. Sim, Então, não importa que tantas outras pessoas estejam fazendo algo diferente daquilo que eu decidi fazer para mim. sim, E cada um sabe, quem chegou nesse nível sabe a responsabilidade das consequências dessa decisão. Porque sim, as pessoas não vão compreender, nem todo mundo vai ser compreensivo, nem todo mundo vai ser empático em relação a isso, mas essa postura dá muito mais liberdade para você promover o teu crescimento vertical, sim, né? Então, você chegou no teu resultado e você precisou dizer muito não para você chegar no teu resultado. Isso é sim. mérito teu, né? Eu inclusive aprendi a dizer que não na terapia, né? Uhum. Antes eu não sabia, ou então eu, se eu precisava realmente dizer que não, eu acabava fugindo, assim, da pessoa, eu acabava colocando meu celular no modo avião, deixava o tempo passar para eu não ser automático, não sabia dizer que não, porque eu acho que eu não sabia desagradar os outros, né? E hoje eu consigo dizer que não com facilidade. E olha só que Porque bonito isso. um não para, às vezes um sim que eu estou dizendo para o outro que deveria ser um não, é um não para mim e um sim para o outro. Exato. E demonstra também falta de conexão com os valores que são os valores, os maiores valores humanos, que é a sinceridade, a integridade das nossas ações. Então não adianta eu dizer um sim, né? Ou de repente eu omitir uma informação para me beneficiar de alguma forma. Quando eu falo de uma vida íntegra, é realmente se eu quero dizer um sim, eu vou dizer um sim, se eu quero dizer um não, eu vou sustentar esse não. Mas não é só sobre sustentar isso, né? É sobre eu realmente ser sincero com aquilo que está acontecendo, mesmo que ninguém saiba, né? Mesmo que eu possa escolher mentir, eu realmente escolho ter uma vida íntegra a partir do momento em que eu, como dizem, eu vou para a lona, dou a minha cara a tapa e lido com as consequências das minhas decisões, né? É, e além de aprender a dizer que não sem muitas justificativas, né? Porque depois que eu aprendi a dizer que não, eu dizia que não e me justificava um monte. Ah, por isso, por aquilo. E não, a gente não precisa dizer que não e justificar. É só não e não. Sim. Ou não é suficiente, né? Justificar as ações, aliás, está ainda no primeiro nível. Então, quem está aqui assistindo a live ainda se justifica muito, está ainda no primeiro nível. E quem quiser aprender mais sobre isso, se inscreve na jornada que vai acontecer dia 2, às 20 horas, 100% online e gratuito. E eu vou falar um pouquinho mais sobre esses 3 pilares. Bruna, o quais os 5 comportamentos ou mais, mas que fizeram com que você não desistisse, mesmo passando por essas dificuldades que você falou, de no começo se comparar e tudo mais? O que manteve você no teu processo até o fim? Se é que existe fim para isso, né? Em evolução, né? Oi? Eu percebo que a gente está sempre em evolução. Eu percebo que eu entrei em 2020 com alguns problemas e hoje eu tenho outras coisas que eu quero melhorar, mas que são totalmente diferentes, né? Uhum. E assim vai.
E é porque eu evolui, porque há um tempo atrás eu nunca me veria querendo melhorar nessas outras coisas, né? Uhum. É os cinco Então, observar a comportamentos. tua evolução ajudou você a se manter no processo. Isso. Ok. Uhum. Mais alguma coisa? Os cinco comportamentos que eu diria que ajudaram a não desistir foi a persistência, foco, me priorizar, olhar as minhas conquistas, como eu cheguei e como eu estava, disse não para as muitas coisas, e eu não faltava na consulta semanal, né, na sessão que depois passou para cada 15 dias, né, mas que demorou um processo bastante tempo para mim, porque foi um processo, né? E eu realmente queria uma vida diferente e não apenas algumas coisas diferentes, né? Então, acho que é isso. Os cinco Agora, uma pergunta que eu comportamentos. sempre faço para vocês: o mundo precisou mudar, Bruna? Para você sair do Não, eu bucho? preciso mudar. Inclusive, aquela pessoa que incomoda no trânsito não é a gente, não é ele que precisa mudar, é a gente. As pessoas à tua volta mudaram, Bruna? Não, Não, né? Os desafios pararam de surgir na tua vida, Bruna? não. Mas como que você se sente hoje? Assim, valeu a pena? Sim, com certeza. Muito bom. E hoje os desafios vêm e eu já não entro em desespero, né? Assim, eu consigo calma, vou refletir. Às vezes eu levo, depende do desafio, se for muito desafiador e for mudar muito a minha vida, às vezes eu levo 2 dias para resolver, mas eu resolvo. E assim, porque eu tomo uma decisão assertiva, né? E que nem diz a minha psicóloga e algumas pessoas que me conhecem e sabem desse processo da faculdade do ano passado. Eu sou bem persistente, então o que eu faço eu pretendo fazer com a maior dedicação possível, né? Com certeza. Muito bom, Bruna. Você se conectou com Então, os teus valores mesmo, né? E aí isso dá muita força para se movimentar, porque a gente para de ter tanta expectativa sobre o mundo e só se compromete com as nossas ações, nem com os nossos resultados a gente fica tão preocupada, a gente só se preocupa em fazer o que é certo, sim, não é? exatamente. Que nem às vezes algumas disciplinas eu pensava, se não der certo, eu dei o meu melhor, a minha consciência vai estar tranquila, né? Só que é engraçado que sempre que eu fiz a minha parte deu certo, sabe? E Exato. E claro que também Deus abençoou, né? Mas sempre teve a minha. Sempre que eu fiz minha parte, deu certo. Com certeza, Bruna, com Eu sempre certeza. falava, vai, Vanessa, se eu não passar, foca no processo, Bruna, foca no processo, eu dizia. Foca no que você tem que fazer só. Não fica preocupada com o resultado. Isso, isso. Às vezes ajuda muito a gente olhar só para o primeiro passo que a gente precisa dar. Porque talvez se a gente olhar para a jornada inteira que a gente precisa fazer, isso dá um desespero. Então, se a gente olhar só para o próximo marcador que a gente precisa avançar, fica muito mais fácil. Agora, Eu ainda tenho mais um ponto é, aqui que eu acabei esquecendo de é, falar, que eu fazia também as tarefas extras, que às vezes tu pedia para ler um livro, para estudar algum exercício, e eu uhum, sempre procurava fazer, né? E verdade. isso me ajudou muito. Inclusive, um dos primeiros livros ali, acho que foi das Uma moedas, não lembro. distância. Mas assim, a minha cabeça, sabe? Ficou. Eu Muito. pensava, meu, que livro? Daí eu pensava, ai, não vou mais ler, não, eu tenho que ler. Daí eu lia e compreendia e a minha mentalidade mudava, né? Muito bom. Realmente o conhecimento é libertador. Agora, olhando assim para as mulheres que estão assistindo essa live hoje, vão assistir posteriormente essa live, e de repente estão vivendo numa situação muito angustiante, ou vivem relações angustiantes, ou enfim, trabalho. O que que você diria para essas mulheres, Bruna, que estão vivendo hoje? Que dicas você daria para elas que estão vivendo uma situação angustiante, que pode ajudar elas a sair dessa situação?
Apenas marque a sua sessão, não se preocupe com o que você vai falar ou deixar de falar. A Vanessa, ela é uma profissional de extrema qualidade, sabe? Então, ela sempre sabe te orientar e para que cada sessão realmente vale a pena, sabe? Cada sessão é uma transformação. E eu diria assim que muitas coisas na vida a gente precisa de um apoio. Então, assim, a Vanessa foi esse apoio que eu tive. Então, principalmente para eu ter uma segurança, assim, a longo prazo, eu me sentia segura de ter o apoio dela. Eu pensava, a minha psicóloga está comigo. Então, eu fui firme nas minhas ações e com isso eu tive uma transformação. Eu não me sabotei e ela estava sempre ali para eu, principalmente no começo do processo. Eu acho que no começo é mais difícil, né? Então, no começo, às vezes a gente pensa, ai, hoje eu não tô, às vezes foi um dia ruim, a gente não quer saber de fazer terapia e ir lá, não, mas a gente vai mesmo, mesmo com querendo brigar. A gente vai. Ficando com raiva. Aliás, a raiva faz parte do processo também, que eu sei que às vezes vocês ficam com raiva de mim, é normal, a gente tá aí, é profissional e sabe lidar até com a raiva. Às vezes a gente ouve umas coisas na hora, mas depois a gente administra e aprende com aquilo e é muito bom, muito edificante, assim. Muito. Faz parte. Nada é fácil. A gente tem que escolher as nossas lutas, né? E uma das lutas que eu escolhi há tempos atrás foi eu me desenvolver e a minha faculdade, né? E hoje eu me sinto muito feliz com essas escolhas. Que bom. É algo que a gente nunca se arrepende. Não tem por que se arrepender de estar investindo em si mesmo, sabe? Então, investe, porque a gente passa na semana quantas horas trabalhando, quantas horas estudando, né? Então, por que não tirar uma horinha para cuidar de si, né? Exato. Mentalmente, porque também é importante, né? Com certeza. Mais alguma dica que você daria para essas mulheres que estão vivendo uma situação de angústia, Bruna? Mais uma dica que eu anotei aqui é se tem coisas que você quer falar no início da sessão, nas primeiras sessões, e é difícil, escreva. Se não der para escrever, digite. Tem uma psicóloga que não te julgue por isso, que nem a minha. Não está tranquilo para falar, mas se ela aceitar, digita, mostra um desenho, é, alguma coisa assim, mas se comunique, coloque para fora o que te incomoda, sabe? É importante isso, externalizar, né? Muito. Nem sempre precisa ser falando. Tem gente que diz, ai, mas eu não consigo falar dos meus medos. Ai, fazer terapia, eu também tinha esse medo, também tinha, e a Vanessa sabe que eu não gostava muito de falar dos meus problemas, eu não gostava de dizer, ai, realmente tem algo que tá me entristecendo. Eu não aceitava falar essas coisas, né? Então eu escrevia, eu fiz até um dia uma carta, eu levei para terapia, olha. E a Vanessa sempre foi compreensiva, não me julgou nunca, sempre foi assim afetuosa profissionalmente, então isso me ajudou demais. Que bom, Bruna, isso que você falou é de extrema importância, porque isso ajuda realmente a ressignificar experiências traumáticas, no sentido de que eu posso ser de qualquer forma e tá tudo bem eu ser dessa forma. E se nesse momento é isso que eu posso entregar também, tá tudo bem com isso que eu tô entregando. Agora, realmente, não fazer o movimento é muito danoso. Muito danoso, porque prende, né? Prende você num processo de fantasia, de fuga da realidade. E a ação que vai fazer você retroalimentar essa experiência de uma forma positiva, embora a gente eventualmente possa lidar com pessoas distintas o tempo todo. Mas esse discernimento com certeza vai trazer muito mais segurança para você se movimentar nas suas relações, sem trazer para si a responsabilidade total sobre o comportamento que é de outras pessoas. E isso também é muito libertador. Sim. Muito bom, Bruna. Muito obrigada pela sua coragem.
por você se disponibilizar aqui, vir contar a tua jornada para nós. Muito obrigada mesmo. E você quer falar mais alguma coisa antes de eu encerrar? Não, eu só lembrei também que sempre que eu precisava, assim, resolver algum conflito que estava muito desafiador, é, e hoje as minhas concessões já são uma vez por mês, né? Mas começou sendo semanalmente, depois diariamente e agora uma vez por mês, né? Uhum. Então, assim, se eu precisava resolver algum conflito muito desafiador e eu realmente achava que eu precisava de uma ajuda profissional, porque eu conseguia resolver sozinha já, eu tinha capacidade, mas um olhar mais profissional para me trazer menos confusão para aquele conflito, menos assim, sabe, distorções, tudo mais. Eu conseguia marcar com a Vanessa, às vezes até de um dia para o outro, ela sempre me atendeu. No começo eu não aproveitei isso, né? No começo eu ficava, não vou incomodar, eu quero ser aquela paciente super madura, sem, nunca precisou de nada com urgência. Mas depois eu fui notando como ficava mais fácil, sabe? E realmente ter algumas coisas ali, um olhar profissional, né? Para essas situações. Muito E bom, Bruno. eu anotei mais uma coisinha Ok. aqui, que quem sabe é importante. Eu não achei agora, mas acho que eu falei tudo que era mais de mais importante. Ok, Bruno. Novamente, obrigada pela tua disponibilidade. E amanhã também, se você quiser assistir a live vai ser com a Nayara às 19 horas da noite, tá bom? Assistirei. Obrigadão por tudo, obrigadão por compartilhar a sua história com a gente. Um super abraço para ti. Um super Beijinho. abraço. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.